Tá começando mais um Expressões. Nesses programas de 2020, gravados durante a pandemia, optamos por transmissões remotas para maior segurança de todos os envolvidos. Mas seguimos querendo apresentar e conhecer melhor artistas e produtores de Blumenau e região. Eu sou Matheus Martins e no programa de hoje a gente vai falar sobre a sétima arte, o cinema, com a Ana Paula Marcelino. Ana, seja muito bem-vinda de volta ao Expressões. E eu vou começar pedindo para você se apresentar. Então, conta para a gente quem é a Ana. Olá, eu sou Ana Paula, sou professora de artes, sou pesquisadora também. Estou nesse lugar de produtora cultural já há alguns anos, gostando bastante. E entre as minhas produções, lógico, que teve um pouco mais de destaque seria o Arte em Plano, que foi um documentário sobre o desenvolvimento das artes visuais na cidade de Blumenau. Como é que você começou a pesquisar arte, Ana? Eu comecei durante a graduação mesmo, nessa questão da pesquisa científica, de buscar elementos da cultura local, artistas da cultura local, e comecei a verificar a ausência de conteúdo e de material. E foi através dessas pesquisas que chegou a ideia de fazer o documentário. Isso, na mesma época que eu já estava pesquisando um pouco para entrar na pesquisa científica, eu também já estava pensando em planos para o Fundo Municipal de Apoio à Cultura. Então, uma coisa junto com a outra veio a ideia de estar trazendo à tona essa história que não há muito registro sobre ela, então o útil ao agradável. Para quem não assistiu, sem dar muitos spoilers, Ana, conta um pouquinho para a gente do que se trata o documentário. O documentário Arte em Plano, ele contextualiza o desenvolvimento das artes bidimensionais em Blumenau, mais a questão da pintura, desenho, gravura, muralismo, que foi o que desencadeou muitos movimentos artísticos em Blumenau e Santa Catarina. Então, ele apresenta fatos extremamente importantes já desde a época da colonização até chegar no momento atual, onde a gente se encontra, um movimento forte da arte urbana, e os artistas vanguardistas que ainda temos conosco e como eles estão presentes dentro desse cenário. Bacana. Nesse documentário você dialoga com vários artistas de Blumenau, de diferentes gerações. Quem são esses artistas, Ana, e como é que você chegou até essa seleção de nomes? Então, o documentário Arte em Plano, ele é um material educativo e ele foi dividido em um livro e o documentário. Então, são 8 artistas que foram entrevistados, 4 fazem parte do documentário, do filme, que é o Rubens Ostren e Guido Oyer, que estão desde o início ali com Elke Ehring, que é uma figura extremamente importante dessa história. Depois a gente tem o César Otacílio, que é aqui da região do Médio Vale, foi absorvido para Blumenau, veio para Blumenau também com essa intenção artística. E o Kiko Nutz, que faz parte do movimento da arte urbana, é algo mais contemporâneo, e que também é atuante, também tem muito a contribuir sobre essa história. Já no livro, eu trabalho com as memórias da Imamayá, que é uma artista também, se tornou artista na cidade de Blumenau, faz um trabalho muito especial. O músico Cláudio Romero, que também participou do movimento das galerias, também tem um olhar bacana para estar apresentando. O Alexandre Venera, que além de artista, era produtor cultural também dentro do Teatro Carlos Gomes, então ele tem bastante conhecimento sobre esse período que a gente trata. E o Geraldo de Andrade, que é um artista, professor também aqui da rede educativa de Blumenau, ele veio do Rio Grande do Sul, tem uma expressividade muito grande dentro das obras e também participou desse movimento, principalmente da questão da comercialização e os espaços que tínhamos antes, ele consegue apresentar muito bem todos esses elementos que compõem, na verdade, essa história. E, Ana, como é que foi o processo de produção desse documentário? Desde o levantamento, da pesquisa até a edição? Então, tudo parte de pesquisa mesmo, é pesquisar tudo que engloba, todos os profissionais que englobam a questão do audiovisual, no caso, que, enfim, é uma rede muito grande de pessoas com as quais você trabalha. Quem vê ali só o filme pronto, imagina que, enfim, é uma câmera e um entrevistador, e não é um conjunto muito grande de pessoas. A pesquisa mesmo sobre a própria história, porque se não houvesse a história, não tivesse um conhecimento dessa história, porque ela, como eu falei, não havia muitos registros, então tinha que fazer a pesquisa com essas pessoas para descobrir essa história, para poder trazer isso para dentro do filme.
e privilegiar também os artistas locais que trabalham nesses diversos lugares onde a produção acontece. E lógico, isso tudo, enfim, envolve muitas pessoas, muito contato, e como a gente estava trabalhando com uma verba pública, não era a única forma de renda que a gente tem, então isso também aconteceu alguns percalços no caminho de ter que trocar profissional, porque estava com o seu trabalho, não havia tempo na agenda, por conta da greve dos caminhoneiros, foi mudando bastante a questão do cronograma também, de execução. E basicamente o processo de criação é esse, assim, é pesquisar muito. Para tudo tu pesquisa, assim, era uma função nova que eu estava executando, então também teve uma pesquisa dentro disso. Acho que a pesquisa é a base de tudo, na verdade. Já que a gente está falando de arte e cinema, quem são as tuas inspirações nesses dois campos, Ana? Nossa, é muito amplo, assim, inspirações. Eu gosto bastante de vários gêneros de cinema. Eu gosto muito do cinema nacional, assim. É muito rico, apresenta a nossa história de uma forma simplificada. O audiovisual tem essa capacidade de chegar e atingir as pessoas, trabalha com imagem, trabalha com dialeto nosso, então é de fácil compreensão. Eu gosto muito de ação, assim, de policial, de terror. Eu gosto muito do Tarantino. Eu gosto do Scorsese, do Gaspar Noé também eu gosto bastante. Enfim, o Glauber Rocha, lógico, nacional. Mas para produzir mesmo o documentário da Arte em Plano, a minha maior inspiração foi saber que essa história não havia um registro. E como não há um registro escrito disso, você trabalha com memórias. E muitas das memórias morreram, algumas estão doentes que não conseguem mais, porque o que foi mais agredido nessas pessoas foram as memórias, e algumas não querem compartilhar essa memória. Então, a gente tem várias problemáticas, e isso tudo, todo esse problema, na verdade, que a pesquisa sempre parte de um problema, então isso tudo é que me inspirou muito em estar contando essa história. Trazendo para o nosso contexto regional de Blumenau, como é que é trabalhar com arte aqui na cidade, Ana? Não é um caminho muito fácil, assim. Até dentro da história que a gente apresenta, Blumenau, enfim, o cenário, ela era, dentro do cenário estadual, ela era quase a capital artística que houve ali dentro da década de 70, início de 80. É uma relevância bem grande. Muito porque todos os movimentos e as linguagens artísticas, elas caminhavam junto. Então, dentro de uma exposição, tu tinha música, tu tinha dança, tu tinha o teatro. E hoje em dia, dentro do cenário que a gente vive das artes em Blumenau, é tudo muito afastado. Todo mundo que faz parte do coletivo de arte já não tem uma união, quem faz parte do coletivo de teatro já não tem. Então, todo esse afastamento, com certeza, inviabiliza muitas ações e a própria divulgação mesmo das ações artísticas e culturais, porque também dentro disso tem uma diferença. Então, eu não vejo um cenário muito fácil de estar trabalhando. Tem ótimos artistas, tem pessoas que são quase itinerantes, que passam por aqui e conseguem mesmo, a partir daqui, chegar em outros lugares, e isso é muito positivo. Mas acaba que fica muitas lacunas dentro da cidade por conta desse afastamento. E o afastamento ele inicial começa pela falta de diálogo mesmo das pessoas. E isso acontece em qualquer relação social, na verdade. O diálogo é a base de tudo. E eu vejo isso também, essa ausência de diálogo dentro da cena artística. E nesse momento específico de distanciamento, de pandemia, quais são as dificuldades, Ana? Como que você tem feito para contornar esses desafios? Então, tem aparecido algumas leis de incentivo e isso está sendo muito bacana. Eu acho que, lógico, a gente está vivendo um momento bem difícil, uma angústia muito grande, mas para as artes é muito importante das pessoas verem o quanto a arte é importante na vida. É uma frase do poeta Ferreira Goulart que eu gosto muito, que é: a arte existe porque a vida não basta. E nesse momento a gente viu mesmo essa necessidade da arte. Para onde é que a gente está fugindo? A gente está fugindo para rabiscar, para escrever, para assistir um filme, para dançar sozinho dentro de casa. Então a gente está tendo... Quem está nos segurando hoje em vida é a arte. E isso é muito importante de ver. E com certeza outro elemento importante desse momento também é ver a questão das políticas públicas e como os nossos governantes agem diante disso. A omissão própria do sistema, não falando de uma questão de sistema local, enfim, a gente está com bons incentivos que apareceram aí para a classe blumenauense, catarinense também, mas a questão mesmo a nível
nacional, assim, a gente sabe que está tendo um desmonte cultural e artístico muito grande, então é muito bom para as pessoas também verem, para elas poderem questionar, pensar e cobrar isso, porque se não fosse arte nesse momento, estaria muito pior o mundo de estar vivendo nele. Ana, a gente vai fazer uma pausa para assistir um trecho do teu documentário e logo em seguida a gente volta com a nossa conversa. A produção de pinturas em Blumenau teve início em sua colonização. Com a intenção de trazer mais imigrantes e investidores, eram enviados à Alemanha periódicos com descrições e ilustrações das belezas naturais do vale. Como poucos produziam esses registros, foi enviado para a região a missão alemã com os artistas Franz Richard Becker e Johannes Jensen, que aprimoraram as técnicas a alguns colonos, o que fez surgir novas produções, com o objetivo de decorar ambientes internos, com paisagens, natureza morta e retratos de pessoas importantes. Ao final de 1880, os irmãos Bruno e Hermann Ehring fundam a Companhia Ehring, o que aumenta a demanda por insumos para estamparia e faz com que Paul Ehring funde na cidade a primeira fábrica de tintas do Brasil, a Tintas Ehring. Esse marco impulsiona o desenvolvimento da pintura na região, que eram em sua maioria produzidas por homens, já que mulheres não podiam assinar. A elas cabiam fazer os cursos profissionalizantes com conhecimentos genéricos em etiqueta, civilidade, dança, música e teatro. O rumo dessa história estava prestes a mudar. Ana, falando de Blumenau em específico, você acha que a gente tem um cenário, um contexto favorável para mais produções audiovisuais? Olha, com certeza, assim, Blumenau foi uma das primeiras cidades no Brasil a ter uma sala de cinema, então a gente também já tem um destaque grande dentro disso, porque já houve essa importância, já houve esse pensamento, já desde o início, na verdade, da questão do cinema no Brasil, já trouxeram isso para cá. A gente sempre teve cineclubes, mas lógico que com a introdução do cinema comercial dentro dos shoppings, com certeza isso foi afastando um pouco as pessoas da questão da produção local. A gente tem um cenário, tem pessoas que produzem, tem capacidade para isso, mas lógico que precisa de mais fomento e mais diálogo. A questão da formação de público é extremamente importante, isso não somente dentro da linguagem do audiovisual, mas como em todas. As pessoas precisam ser educadas e compreender o que elas estão consumindo. Então, isso também é uma forma de iniciar a questão do diálogo. E utilizar espaços não formais. Sempre que a gente pensa no cinema, a gente pensa numa sala de cinema. Então, tem que ver que o cinema de rua é extremamente importante. A gente tem as associações de bairros, tem os clubes de cacetiro, são espaços próprios também. São espaços que têm um local onde pode fazer exibição. Então, tem que cogitar essas possibilidades também. Tem muito filme liberado, tem muitas pessoas em Blumenau que têm guardado filmes de produção local. Então, a questão mesmo é começar a aproximar essas pessoas, favorecer, possibilitar esse diálogo mesmo, para incentivar, porque ideias todo mundo tem. E hoje em dia a gente vê que não é tão difícil fazer uma produção de vídeo. Com o celular você faz. Tem um filme muito bom, que é o Tangerine, que foi feito com 3 iPhones. O filme é ótimo, é um filme francês, muito, muito bom. Então, isso também já coloca uma possibilidade de que barateou essa questão, apesar de ser uma produção muito cara, o audiovisual, enfim, a nível mundial, na verdade, eu acho que de produção artística, acho que são das mais caras, mas também facilita. Hoje em dia a gente tem muita tecnologia que pode aproximar as pessoas para começar no amadorismo, no independente, e quem sabe descobrir ali uma veia para partir para uma produção maior e incentivos mesmo para buscar isso. E falando um pouco mais dessa tua experiência, quais foram as dificuldades que tu encontrou na divulgação e etc? As minhas dificuldades já começaram em conseguir memórias dispostas a falar sobre essa história. Eu acho que isso foi muito forte para mim. A ausência de mulheres para poderem falar dessa história também para mim foi um choque muito grande. A hora que tu vê o filme, tu vai ver que, enfim, ele trata muito forte de uma mulher. E aí as pessoas também questionam, nossa, Ana, mas não tem nenhuma mulher falando. E aí, quando eu estou presente, eu posso dialogar o que houve, enfim, essa ausência dessas mulheres, agentes culturais, artistas, que não se disponibilizaram a estar participando disso. Tem uma única entrevista de uma mulher dentro do livro. Então, realmente fica essa lacuna. Na questão de divulgação, também essa falta de
parcerias, tudo é uma questão do capital social que você tem, né? Quem são as pessoas que você pode se comunicar, de trazer, porque senão fica restrito amigos, família, alguns interessados, os envolvidos dentro da produção. E tem que ampliar um pouco mais esse diálogo para ele ser facilitado realmente a questão da divulgação. E como eu falei, é um material educativo. Então, a gente distribuiu nas 2 secretarias, tanto de educação municipal quanto a do Estado, para elas distribuírem 2 cópias para cada escola pública, tanto de Blumenau quanto de cidades aqui da região. E as pessoas desconhecem, conversando agora com professores, enfim, pela questão da pandemia, elas desconhecem, até se queixam que não tem material para trabalhar arte local. E tem. Então, falta essa questão própria mesmo desse diálogo, essa formação. Quando eu entreguei nas secretarias e me coloquei à disposição para estar trabalhando, para a gente fazer uma formação, os professores conhecerem como eles podem usar. Tem ali a história no livro e a história no filme, mas é tanto assunto que dá para entrar dentro daquilo, a questão de estética, artística, a própria questão da comercialização para quem tem interesse em partir para isso. Dá para trazer alguns artistas mesmo que montaram parceria, mas ficou nessa lacuna ainda está num vazio, na verdade, essa questão do próprio documentário, a distribuição dele. Uma coisa é tu distribuir, outra coisa é o acesso a isso, né? E onde que as pessoas podem encontrar as suas produções, as suas pesquisas? Então, eu não publiquei nenhuma pesquisa minha, elas são bem interessantes, mas eu estou correndo atrás, eu quero ver se eu consigo publicar, até porque eu quero dar sequência na vida acadêmica e preciso de publicações. O documentário a gente ainda não disponibilizou de forma online, a gente já está, na verdade, verificando isso, que a gente participou de alguns editais que não podiam ter essa divulgação mesmo em massa. Mas tem em todas as escolas, tem na FURB, tem na Secretaria de Cultura, tem no Museu de Arte. Então tem bastante material dentro da cidade, pulverizado para quem quiser. Mas logo a gente vai estar disponibilizando também ele de forma digital. E para as pessoas que ficaram interessadas, que querem entrar em contato contigo, como é que elas podem fazer, Ana? Eu tenho um e-mail que eu montei que até depois, se tu quiser, eu te passo e tu pode botar embaixo que fica mais fácil. Fechou. Fechou, Ana. Quero te agradecer, muito obrigado, foi um prazer conversar com você. Obrigada, Matheus, estou à disposição. Fazendo um spoiler, na verdade, das novas produções que eu estou participando, tem um novo documentário sobre uma figura extremamente importante de Blumenau também, que foi um prêmio do Fundo Municipal de Apoio à Cultura, que trata do Seu Rollins, que é uma pessoa extremamente importante para o audiovisual. Então, é bem importante das pessoas estarem sabendo. O Seu Rollins, ele era a lanterninha, na verdade, do Cine Bush, que foi o primeiro cinema de Blumenau. Ele tinha o Cinearte aqui em Blumenau, que era na secretaria, ainda segue, não mais com a participação dele, porque ele faleceu. Mas, enfim, não vou fazer muito spoiler, mas logo, enfim, assim que der uma freada na pandemia, a gente conseguir sair um pouco desse sufoco, a gente pretende entregar o quanto antes esse produto. Legal, informação exclusiva. Obrigado por compartilhar. A gente encerra o Expressões por aqui. Não esqueça de seguir a FURB TV no Facebook e no YouTube para não perder nenhum programa. Até o próximo. Tchau!